Mateus capítulo de número 10, Mateus 10, versículo 5 e verso 6. Nós falamos sobre este assunto na terça-feira, explicamos que no primeiro anúncio de Jesus, ele anunciou em Mateus, escrito por Mateus, Mateus escreveu isso, no verso 5, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentis, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós falamos na terça-feira que a prioridade da mensagem nos primeiros momentos foi priorizar Israel. Deus tem um plano, e o plano original de Deus com Israel não é com Israel toda, é com Israel descendência de Isaac, não descendência de Ismael, mas em Isaac será a descendência da salvação. Às vezes a gente imagina, todo Israel é de Deus. Não é de Deus, não é de Deus. Então Deus tem em Israel o seu povo, que ele levanta 12 homens, e ele envia esses 12 homens para procurar as ovelhas, que está no versículo 6, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ele vai dizer: à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não acontece mais isso, Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Ele falou: pode ir, que o que vocês precisar vai chegar a vocês. É o que nós vivemos aqui, Nós vivemos de glória em glória. O que nós precisamos, cada mês chega para a gente honrar os compromissos, porque aqui nós não temos aqui uma tabela de dívida, Nós não temos aqui um percentual que você deve à igreja, nada. A ninguém devais coisa nenhuma, a gente deve uns aos outros aqui somente o amor e o respeito, que é a mesma coisa. Então, a prioridade, naquele momento, o plano era oferecer o reino de Deus, em primeiro lugar, ao povo da aliança, ou seja, os judeus. Você vê que até o apóstolo Paulo, ele fala lá em Atos, que ele fala que ele foi procurar os judeus não receberam a palavra, ele falou: eu vou honrar o meu ministério, eu vou atrás, não mais dos judeus, eu vou atrás dos gentios. Foi o caso de Paulo, que Paulo foi um homem escolhido por Deus para pregar para nós. Por isso que ele é o pregador, é o nosso apóstolo. Paulo é o nosso apóstolo. Não tem apóstolo na terra, nós temos um apóstolo, Paulo, e nós temos um pastor, que é Jesus Cristo. É esse que conduz a nossa vida. Achou não, irmão? Naquele momento, o plano era oferecer o reino, em primeiro lugar, ao povo da aliança, os judeus, cumprindo as promessas do Antigo Testamento. Os discípulos ainda estavam em treinamento. Você sabe, Jesus falou: vá falar com Israel. Por que Israel? Porque Israel já conhece a religião, Israel já conhece as leis, Israel já conhece os mandamentos, já conhece os dogmas. Olha lá, viu, irmão? Isso aí. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho. Então Paulo foi chamado para isso aqui. Então, quando ele manda os apóstolos irem para Israel, porque eles sabiam que Israel
que o povo gentio não iria aceitar a mensagem de Pedro, de Tiago, logo no primeiro momento. Então ele falou: vá lá, treine, faça um treinamento, é tipo um treinamento, vocês vão treinar com o povo de vocês, com Israel. Vai lá, vocês são judeus, eles também são judeus, então vai lá pregar para eles. Os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, então falou: vá para Israel, porque Jesus tinha um plano específico para manifestar a igreja gentílica. A definição: era um dos povos não judeu, como romanos, gregos, que não faziam parte da aliança original. Nós não fazíamos parte da aliança, o povo da aliança. Não quer dizer que nós não éramos de Jesus. Você pode conferir isto aqui em João 10,16. Olha cá, João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Viu? Então ele estava citando, ele estava apontando para outro grupo de ovelhas, que eram ovelhas de Cristo, mas não pertenciam ao aprisco. Que aprisco ele estava dizendo? Aos judeus. Não tinha nada a ver com os judeus. Eu ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Aí ele vai falar aqui: quem é que vai conduzi-la? A mim me convém conduzi-las. Se os discípulos fossem falar com essas outras que estavam no outro aprisco, eles iam levar a lei, eles iam levar a circuncisão, eles iam levar o legalismo, eles iam levar o guardar as ordenanças do Antigo Testamento. Era isso que eles sabiam, era isso que eles iam levar como mensagem, né? Aí Jesus falou: não deste aprisco, mas a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Preste bastante atenção nisto. Isto aqui é uma revelação incrível. Você vê que ele está dizendo que as ovelhas de outro aprisco, ele já ia embora, ele já ia para a cruz, ele ia morrer, ele não estaria mais na terra. Como ele diz aqui que elas ouvirão a minha voz. Então a voz de Jesus teria que ser passada para alguém falar em nome de Jesus. E você sabe muito bem que nós temos lá a referência lá no livro de Gálatas, né? No capítulo 1, você vê a referência aqui, né? 1:11. Olha, vamos ler até o 17. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação. Então, quem revelou isto para Paulo? Jesus. Quando ele fala em João: a mim me convém conduzi-las, então ele tinha que falar algo para Paulo que o povo de origem gentílica, como nós que ouvimos, entenderíamos que é a voz de Jesus chamando as nossas vidas. Então foi a voz do Senhor que fez com que nós nos reuníssemos como suas ovelhas. Então o próprio Cristo, olha lá que Paulo está dizendo: porque eu não recebi, nem aprendi. Ou seja, ele não sentou com o apóstolo Pedro, ele não sentou com o Tiago, ele não sentou com Mateus. Diz a palavra, ele vai falar o que ele fez. Revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. O que ele fazia com a igreja? Devastava, matava.
eliminava a igreja. Na minha nação, quanto à religião, isto é uma desgraça, é uma desgraça. A pior desgraça dessa terra é a tal da religião. Por quê? Porque a religião ela é contra a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz lá, depois a gente volta aí, irmão. A Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 5. Olha o que a religião faz, totalmente contrário do que está na Bíblia. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que fazem o quê? Então hoje você viu um povo rebelde, desobediente às leis de Deus, e diz que esse povo aborrece a Deus, e eles estão pensando que eles estão agradando a Deus, porque a religião cega as pessoas de lerem a Bíblia. Toda pessoa de religião, ela abomina a Bíblia. Eu converso com alguns católicos que tem aqui nessa rua aqui, eu falo com eles, por que o senhor tem isso aí ele já está morto, não vai fazer nada pelo senhor, leia a Bíblia. Sabe o que eles falam? Tenho preguiça, como muitos cristãos, né? Tenho preguiça. Por isso que essas igrejas que mentem aos cristãos crescem cada vez mais, porque o povo tem preguiça de ler a Bíblia. A Bíblia é o livro das libertações. Se você tem Bíblia, você não é escravo de nada nem de ninguém. A religião é uma escravidão. Pessoas queimaram dinheiro hoje, dinheiro que vai fazer falta para a família deles. Depois vai lá pedir lá no Bolsa Família, Bolsa Miséria, Bolsa tudo aí, porque eles queimaram dinheiro. Então você vê, olha mais aqui, ó. Cadê? O que a religião faz, que Paulo falou? Levítico 19:4. Estou lendo o Antigo Testamento, hein? Levítico 19:4. Você que está em casa, que é católico, você está fazendo a pior desgraça da sua vida. Não vos virareis para os ídolos, não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. A religião impede das pessoas de lerem a própria Bíblia que elas têm. Elas falam que elas são católicas, apostólicas, romanas, mas não têm coragem de ler a Bíblia. São guiados por nada, pelo diabo. Quem está guiando esse povo é o diabo para as trevas. Deuteronômio 4, 23 e 24. Estou falando de religião, para que serve? Só serve para isso aí. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, feito convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome e é Deus zeloso. Então você vê, olha o profeta Isaías 42, versos 8. Isaías 42, 8. Você que está em casa, você é um católico, larga isto. Para com esse negócio enquanto é cedo. Você está irritando o teu Deus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a imagem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então Deus está proibindo. Abacuque 2, 18 e 19. Abacuque 18, capítulo
capítulo 2, capítulo 2, o verso 18 e o verso 19. Abacuque 2, achou? Vou ler aqui. Abacuque 2, o que? 18. Que aproveita o ídolo, visto que os seus artífices esculpiu. Ele está falando, esculpiu. Passa. É a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Pode gritar para ele não vai sair daquele cavalo, ele não vai fazer nada, ele não vai curar, porque ele não cura ninguém, Maria não cura ninguém, Jorge não cura ninguém, Antônio não cura ninguém. A Bíblia diz: quem curou? Jesus. Pelas suas chagas nós estamos sarados. Ele é o curador. 19, né? Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Eles ficam assim. Uma coisa que foi esculpida na pedra, fez uma caricatura de gente, e ali fica falando para a pedra, falando para a madeira, desperta. Pode o ídolo ensinar? Falando. Pode o ídolo ensinar? Claro que não. O ídolo é mudo. Diz lá, acho que é Salmo 115. Eu acho que é Salmo 115. Vê lá, irmão. Salmo 115. Tu tá jogando nas duas, né, irmão? Irmão que mexe em computador, tem vaga para o computador aí, ó. Salmo 115. Salmo 115. Diz assim, versículo 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Uma cavalaria, um monte de gente montada no cavalo, adorando a criatura no lugar do Criador. Povo desobediente. Deus não quer isto. Prata e ouro são ídolos, os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornam-se semelhantes a eles, tornam semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Nós confiamos no Senhor, irmão. Diga: eu confio no Senhor. Deus me deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo também falou sobre isto aí, ó. Lá no 1 de Coríntios, capítulo de número 10, o versos 14, 1 de Coríntios 10, 14, ele disse assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo.
porque todos participamos do único pão. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Que valor tem o ídolo? A pessoa gasta dinheiro, gasta a sua saúde, pernoita noite inteira em bebedice, em orgias, dizendo que estão adorando uma criatura, que nós somos proibidos de adorar qualquer criatura. Deus nos proíbe a adoração a qualquer tipo de criatura. As pessoas, nós as respeitamos, adoramos só Jesus Cristo, irmão. Passa, irmão. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, é para quem que eles sacrificam? É a demônios que sacrificam, e não é para Deus. Se lessem a Bíblia, não faziam isso, não estariam oferecendo sacrifícios aos demônios, como você vê. Você passa nas portas do cemitério, nas encruzilhadas, você vê, lá perto da casa da minha mãe, numa esquina, eu vi comida, frutas, banana. Eu falei, meu Deus, tanta gente passando fome, e as pessoas pegando dinheiro, comprando e jogando troço no meio da rua. Isso é religião, é a cegueira da humanidade. A minha religião, a religião dos meus pais. Teus pais foram idólatras, nossos pais foram todos idólatras. Nós amamos somente a Jesus. Aqui nesta congregação não tem ídolos, o ídolo aqui é um só, Jesus Cristo, irmão. Aqui não tem queridinho, não, aqui é Jesus Cristo. Aqui nós somos todos seres humanos. Pastor é gente igual a você, sofre igual a você, tem enfermidade igual a você, passa por situações igual a você. Não tem nada diferente de você. O próprio apóstolo Paulo, quando iam adorar ele, né? O apóstolo Pedro também foi receber a adoração de pessoas, e ele falou, não, eu sou gente. Se o Jorge pudesse vir à terra, ele ia dar um monte de tapa na cara nessa turma aí, ia chamar eles todos de imbecis. Deixa eles serem burro. Eu sou gente igual a você, eu não faço nenhum milagre, eu não sou nenhum santo. Santo é Jesus. É isso, é o que a Bíblia católica diz, é o que a Bíblia que nós estamos aqui diz. Ali. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Vai soltar foguete, é para o demônio. Vai fazer feijoada, é para o demônio. Olha ali, não a Deus. Eu não quero. Então um cristão é proibido por Deus de estar num movimento desse. Não, mas é a feijoada do Jorge, é R$12. Coma, depois vomite o demônio 3 vezes por dia. Coma, vai. Você é mais forte do que Deus? Eu não quero. É Paulo que não quer ou é Deus que não quer? Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e beber junto o cálice dos demônios. Vai para a macumba, depois vai para a missa, depois vai receber o azeite na cabeça do missionário, depois vai ser orado pelo apóstolo. Não pode. Ou nós confiamos no Deus vivo, ou vivemos aí tateando no escuro atrás de um milagre. A Bíblia diz que estes sinais seguiriam aos que creem. Os milagres têm que seguir a gente. Eu preciso de um milagre, eu recebo o meu milagre. Tu precisa de um milagre, eu recebo o teu milagre. Amém? Nome de Jesus. Nome de Jesus. Tá, acabou, irmão?
Acabou. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aonde tem um ídolo, tem um demônio. Não sou eu que estou dizendo, não me prenda não, por favor. Tem uma Bíblia que diz isso. Prenda quem é o autor desta Bíblia aqui. Vá aprender ele. Vá lá no céu, no paraíso, e vá aprender ele. Porque eu vou repetir exatamente o que está aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam o que Deus diz ao mundo inteiro. Então, acabou a passagem toda? 22? Acabou, né? Acabou, irmão? Irmão? Ou provocaremos zelos no Senhor, viu? Somos acaso mais fortes do que Ele? Se Ele fala para mim não fazer, eu não faço. Se Ele diz que eu posso fazer, eu faço. Mas se Ele diz que eu não posso, eu não faço. Acabou? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Tá bom. Agora deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Não sei porque que sumiu o troço daqui. Dormiu. Aqui. Vamos lá. 1 de Coríntios 10, 14. Põe lá, irmão. Só no 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto. Era um lugar de bruxaria, era um lugar de idolatria, era um lugar de feitiçaria. É a cara do Brasil, irmão. A cidade que Paulo foi pregar é a cara do Brasil, é a cara da Baixada Fluminense, é a cara do Rio de Janeiro. Bruxaria, feitiçaria, idolatria. E Paulo diz assim, quando a cidade era cheia de templos, festas para ídolos, muitos cristãos novos vinham desses ambientes e ficavam tentados a participar. Até no nosso meio, às vezes, tem gente que gosta disso, que de vez em quando, sabe, vai pegar um docinho de Damião. Não, é um centro de mesa, sabe? Senta na cadeirinha lá, fica lá respirando. A Bíblia diz para fazer o quê? Fugir. Fugir. Então a cidade era cheia de templos, igual ao Rio de Janeiro. O que não falta é idolatria nessa cidade. Tem idolatria na igreja católica, tem idolatria nos centros espíritas, tem idolatria nas igrejas evangélicas. Então, idolatria é o que tem mais no Brasil. O que tu vais ver mais é idolatria. Tem idolatria nas casas. Os crentes são idólatras, ficam adorando cantores, pregadores, vão atrás deles para vir aqui. Pastor, amo o Senhor, mas eu moro lá em Caxias. Mas você vai lá nos quintos dos infernos, lá em Del Castilho, para pegar o sal grosso. Você vai lá, você tem perna para lá pegar o sal grosso. Mas para você vir aqui, porque aqui você vai ouvir somente a Bíblia, você tem preguiça. Porque lá eu vou levar alguma coisa para casa. Tu vai levar a maldição para tua casa. Toda pessoa que leva alguma coisa, se não for só a palavra na tua mente, está levando maldição para dentro de casa. Porque você vai colocar uma coisa como se fosse aquilo ali a solução para a tua vida. A solução para a nossa vida não está nas coisas, está na obediência da palavra a qual você já conhece. Aí está a solução. Então, a cidade era cheia de templos, festas pagãs. Só não tinha essa idiotice que tem o Rio de Janeiro, né, irmão? Queimar dinheiro, né? Eu acho que o povo lá não era tão tonto como o nosso aqui, de queimar dinheiro. Irmão. Quando você queima fogos, irmão, depois que eu conheci Jesus Cristo, eu nunca comprei nenhuma bombinha para queimar. Cara, é 50 centavos, mas é meu suor.
é meu sangue, é minha vida, é meu tempo, e eu vou queimar para quem? Para um ídolo. Deus olha lá de cima e fala: vocês estão metidos com o diabo, isto não tem parte comigo, porque a minha palavra diz que eu não quero isto, e ponto final. Então, quando ele diz fugir, a palavra no original quer dizer fugir de perigo, sai, não se, fique bem longe, corra para longe, fica longe, o máximo de distância. No original quer dizer, fica o máximo de distância. Tem uma palavra grega que é pneugete, a mesma palavra usada, fugir de perigo. Ele está dizendo, meteu-se com isto, você está em perigo, você está sentando numa roda perigosa, você está perdendo a proteção do céu, abandonando o céu e se envolvendo com as coisas terrenas. Você está confiando mais no que vocês veem, ou vai confiar naquilo que eu disse, ou naquilo que vocês veem. Isso é Deus falando para a gente. É Deus, eu estou traduzindo a mente de Cristo para nós. Então, foge desse perigo, foge, evite, corra para longe, está aqui, corra para cá, e avise, ó, isso aí é perigoso, você está se metendo com fogo, não vou ficar aqui não, tchau, não vou ficar aqui, não vou participar disso, não vou. Mas é um inferno que a gente, sem querer participar, a gente é obrigado a participar desse inferno, que gente que não respeita idosos, gente que não respeita criança com autismo, que fica agitada, a criança, animal, o cachorro, os bichos ficam loucos, sabe, uivando com dor no ouvido, porque o cachorro ele tem uma audição mais do que a nossa, e quando solta essas coisas, os bichinhos gemem. Esse povo é muito ruim, tem que perecer e todos para o inferno, irmão, porque eles são ruins. Quem faz isso é gente ruim, que sabe, lá perto da minha casa, tem umas crianças que é autista, a mãe já pediu para eles não fazerem, não pôr som alto, não soltar fogo, mas eles são ruins, eles são do demônio, são gente envolvida com a escuridão, nas trevas, que não tem misericórdia de velho, de criança, de ninguém. A cabeça deles já estão degoladas, já sabe qual é a sentença para eles, vão todos queimar no inferno eternamente, e vá com o diabo mesmo, vá para lá. Então, idolatria aqui inclui, literal, adorar a imagem, participar de festas e outros deuses, qualquer coisa que toma o primeiro lugar de Deus, dinheiro, status, relacionamentos, religião, ídolos. Então Paulo lembrou que Israel caiu no deserto por causa da idolatria. Diz lá, acho que é 1 Coríntios 10, diz que caiu no deserto 23 mil pessoas por causa da idolatria. Pastor, mas é perigoso se eu pregar isso. Que me mate, já estou morto mesmo. Que me mate, eu morri há 43 anos atrás. Há 43 anos atrás eu já morri. Então eu não vou deixar, a gente tem que falar a verdade, para quando eles forem para o inferno, não gritar igual aquele que estava no inferno falando, Abraão, fala aí, para ir na casa dos meus irmãos, que tem lá, para eles não virem para cá, né? A gente está falando, a gente está avisando, a gente está tocando a trombeta, é pela rádio, pelo aplicativo, Facebook, YouTube, sabe, nos 4 cantos dessa cidade, gente sem amor, gente sem compaixão. Toda pessoa envolvida com o ídolo não tem amor, é fingimento. Eles trocam a palavra caridade, eles falam, caridade, só para disfarçar, por detrás vinha o mal. Quem faz caridade não faz isso, irmão. Você sabendo que tem uma criança autista, tem uns cachorros, bichinhos, idosos que precisam de descanso, ficam berrando com um som alto até tarde, até as madrugadas, são gente do mal, gente que está já envolvida com as trevas, tinha que estar preso, tinha que estar tudo na cadeia, essa turma nojenta. Então, não brinque com a idolatria. Achou, irmão? Ah lá, obrigado, irmão.
Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponha o Senhor à prova. Então, Deus não se liga para isso não. Só um santinho aqui, um patuazinho aqui, sabe, uma areiazinha do cemitério, sabe, um dentinho de alho, sabe, um pé de coelhozinho irmãos, você não precisa dessas superstições. Você tem Deus, você crê em Deus, você tem o anjo do Senhor que acampa ao teu redor, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da tua vida, os anjos estarão com vocês, irmão. Eu sei mais do que nunca que os anjos estão comigo, eu sei, eu não tenho nenhuma dúvida que o socorro divino está sobre minha vida e sobre minha família, não tenho dúvida. É lá em 1 de João 5:21, eu tinha que falar sobre isso, né, irmão? Não tinha como passar um dia desse sem falar sobre isso. 1 de Coríntios 1 de João 5:21, filhinhos, guardai-vos de quem? Dos ídolos. Guardai dos ídolos. Paulo diz aos Colossenses 3:5, Colossenses 3:5, olha o que ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Faz morrer esse desejo, porque isto tem um preço a pagar. Tem as obras da carne, está lá em Gálatas 5:19, está lá a idolatria. E resumindo, Apocalipse 21:8, olha lá, olha o resultado para onde eles vão. Quanto, porém, aos covardes, sabe quem é o covarde? Aquele que conhece a verdade e se omite, esse é o covarde. Não vou, minha tia é tão boa, e ela sempre me dá um dinheirinho, sabe, nas férias, sempre cai um dinheirinho, minha madrinha, então não vou arrumar problema com a minha madrinha, né, é minha dindinha, não é assim? Minha dindinha, olha lá. Quanto, porém, aos covardes, então é covardia, Deus te mostrar a verdade, e você deixar a tua dindinha, tua vovozinha, tua mamãe, teu irmão, tua prima, tua tia, perecer. Fala a oportunidade, grite nos ouvidos. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, você que gosta de matar os outros, tu vai para o inferno, maluco. Se tu não se arrepender, para de ficar matando as pessoas, tu vai para o inferno. Assassinos, impuros. Se é casado, teus olhos tem que ser para tua mulher, deixa a mulher dos outros em paz e o marido da outra em paz. Os feiticeiros, deixa lá, irmão, feiticeiros. Olha lá, meus vizinhos, feiticeiros, vocês vão, olha para onde vocês vão se vocês continuarem na feitiçaria. Feiticeiros, aos idólatras, quem tem imagem, quem tem santinho, quem tem patuá, quem tem medalhinha, quem tem um paninho, sabe, fitinha, é fita com aquele bolo de fita. O que é isso aqui? Isso aqui ajuda Tadeu, isso aqui ajuda não sei o que, isso aqui é Maria, isso aqui é fita de bom fim, bom fado. Deus do céu, nós precisamos de um só, o nome que está acima de todos os nomes. Não existe outro nome dado entre os homens, o qual possamos ser salvos, irmão. Jesus Cristo, só a Ele a glória, só a Ele louvor. E todos os mentirosos, por isso que Paulo fala, fale a verdade, você é cristão. Qual é a punição, pastor? Não estou vendo punição nenhuma, passa, vê lá. A parte que lhes cabe, todos esses que eu acabei de dizer, se não abandonar isto, tem uma parte que cabe para eles, será no lago que arde com fogo e enxofre. Aí, Macedo, você gosta de enxofre aí? Enxofre, a saber, a segunda morte. Está aí. O resultado, nós estamos avisando. Agora, quem quiser ouvir,
Ouça, quem não quiser ouvir, deboche, xingue, me xingue, faça o que quiser. Mas eu vou continuar falando. Vamos terminar. Vá comigo em Gálatas 5,19 e vamos para casa. Vamos louvar a Deus e depois vamos para casa. As obras da carne são conhecidas. Paulo falou uma palavra assim, ó: não deis lugar ao diabo. Como é que eu dou lugar ao diabo? Quando eu dou permissão para essa aqui, ó, agir na minha vida, eu estou dando lugar ao diabo, porque ele se alimenta, ele se regozija nisto, ó. Quando ele vê um cristão, prostituição, impureza, na lascívia, na idolatria, ele está por detrás, tudo isso ele está por detrás. Feitiçaria, ele camufla. O Jorge na católica é o São Jorge, e lá na feitiçaria já tem outro nome, já tem outro nome, porque eles não querem sair do meio da religião. As religiões têm que se dar bem, elas se dão bem. Estava falando com a minha esposa hoje, que pastores agora você pode contar nos dedos que falam a verdade para o povo, que confrontam a igreja com a verdade? Cadê eles? Tem aí umas meia dúzia de homens de Deus de verdade, o resto só quer dinheiro. Vai dar certo, já ganhei, vai ganhar, tudo vai dar certo. Tudo vai dar errado, irmão. Só vai dar certo quando a gente vier com ele. Aqui vai dar errado, mas mesmo no errado nós somos vencedores também no errado. Mesmo que está tudo de cabeça para baixo, ali nós vencemos também. Então, olha lá, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, ciúme, ira, dissensão, facções, inveja, bebedice. Você vê que está tudo agarrado. A idolatria tem a bebedice, tem a feitiçaria, tem come demais. Olha lá. Amanhã o UPA vai estar cheio. Amanhã o UPA vai estar cheio amanhã. Que amanhã ninguém quer trabalhar, vai todo mundo para o UPA para ganhar o dia. Amanhã não tem trabalho, amanhã UPA. Inveja, bebedice, está lá, está tudo agarrado. Quando está é igual o fruto. Fruto tem um, quem tem um, tem todos. Quem tem uma obra dessa, tem todas. Está tudo agarrado. Tudo agarrado, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Ele está falando, eu preveni vocês, que não herdarão o reino de Deus. Pronto. Não, todos os caminhos levam, a religião conduz as pessoas para Deus. Pelo amor de Deus, a religião tira as pessoas da direção de Deus. A religião joga as pessoas para o braço do diabo. A religião é o condutor do inferno, é o caminho que está levando as pessoas para o inferno. Ó. Paulo falou, outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus, não vão herdar. Então eu tenho que avisar. Você tem que avisar. Pastor, mas vai ficar aborrecido? Que fique aborrecido. Você está aqui para agradar a Deus ou para agradar a homens? Você é servo de quem? Quem vai te levar para o paraíso? Vai ser Jorge ou Jesus Cristo? Gálatas capítulo 1, versos 10. Terminamos. Porventura, procuro eu, Paulo, né? Agora, favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda, quer dizer o quê? Que ele outrora agradava a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, todo servo de Cristo, são poucos que gostam, não? Mataram todos os profetas. Todos os profetas foram mortos. Os apóstolos foram mortos. Tem que
pagar um preço de sangue, irmão. Evangelho, você tem que morrer para você não ter medo de morrer. Porque se você se considerar morto, você não tem medo da morte. Mas se você considerar vivo para a carne, para desfrutar dos prazeres da carne, tem gente que só quer estar vivo só para desfrutar dos prazeres da carne. Eu quero vida para me falar do reino de Deus, para me falar do Evangelho, para dizer a este mundo que o mundo está indo na contramão de Deus. Deus está à direita, eles estão indo para a esquerda. Nós temos que avisar. Volte. Você está em casa me ouvindo, ou aonde minha voz estiver chegando, volte para Jesus. Sem Jesus, vai para o inferno, vai perecer. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus é o único caminho. Você recebeu Cristo, tu está no caminho. Tu está sem Cristo, tu está fora do caminho. Todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam para o inferno. Jesus é o único que leva para Deus. Nós não estamos aqui atrás de atalhos. Nós vamos viver o que temos que viver. Cada um tem a sua cruz para carregar, e cada um vai carregar a sua cruz e vai seguir o Mestre, porque lá na frente nós vamos ter uma recompensa que é muito maior do que essa que você tem hoje, que você acha que é bom isto. Não é bom nada, bom é o que Deus tem preparado para você. Amém? Assim seja, irmão, assim disse o Senhor Jesus Cristo.